O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Parece impossível, não é? Se sim, por que tantas pessoas passam a vida inteira sem alcançar o que desejam? Será que há algo que elas ainda não descobriram? Hoje, você aprenderá 10 hábitos diários inspirados na filosofia de Napoleon Hill, que tem o poder de mudar completamente o rumo da sua vida. Você já reparou como a maioria das pessoas acorda todos os dias no piloto automático? O alarme toca, o celular vibra, as notificações começam a pipocar, e mesmo antes de tomar café, suas mentes já estão exaustas. Elas abrem os olhos e imediatamente se lançam em uma maratona de tarefas, obrigações e distrações, sem perceber que perderam o controle do seu dia antes mesmo que ele comece. E o mais impressionante é que esse ciclo se repete por anos, às vezes por décadas. Acordar, correr, reclamar, dormir e repetir. Sem propósito, sem direção, sem foco. É como estar em um carro com o motor ligado, mas sem saber para onde ir. Você sente o barulho, o movimento, mas no fundo não está indo a lugar nenhum. Napoleon Hill disse: um homem sem propósito é como um navio sem leme. E não há metáfora mais precisa. Porque sem uma direção clara, qualquer vento parece certo, mas todos eles te levam ao mesmo destino: frustração e estagnação. Pense nisso. Quantas vezes você chegou ao final de um dia sentindo que fez 1000 coisas, mas nada realmente importante aconteceu? Você esteve ocupado, mas não produtivo, ativo, mas não avançando. E essa é a armadilha em que a maioria das pessoas cai: confundir movimento com progresso. Mas a chave que Hill descobriu e que a ciência confirma hoje é que apenas poucos minutos de clareza intencional são suficientes para mudar completamente a direção da sua vida. Antes de deixar o mundo invadir sua mente, você precisa parar, respirar e definir uma única meta. Apenas uma. Nem 5, nem 10. Apenas uma. Pode parecer pouco, mas é aí que reside a força. Porque quando você decide o que realmente importa, todo o resto começa a se reorganizar em torno dessa decisão. Seu cérebro para de divagar e começa a trabalhar a seu favor. E não é apenas filosofia. Pesquisas da Dominican University of California mostraram que pessoas que escrevem suas metas têm 42% mais chances de alcançá-las do que aquelas que apenas pensam nelas. 42%. Isso é o suficiente para transformar um desejo em um plano, e um plano em realidade. Escrever é declarar ao seu subconsciente que você está comprometido com aquilo. É como fincar uma bandeira dizendo: é aqui que eu vou chegar. Agora imagine o impacto que isso teria se você aplicasse todos os dias, pela manhã, antes de qualquer distração. A diferença entre aqueles com um propósito claro e aqueles que vivem no piloto automático é gritante. Enquanto alguns passam o dia reagindo a problemas, outros agem guiados pela intenção. Enquanto alguns acordam e dizem: vamos ver o que o dia traz, outros decidem: o que eu vou fazer com este dia? Essa simples inversão de mentalidade muda tudo. Hill experimentou isso em primeira mão. Aos 25 anos, quando ainda era um jovem repórter, ele teve a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo naquela época. Durante a conversa, Carnegie viu o potencial de Hill e o desafiou a dedicar os próximos 20 anos de sua vida a estudar e documentar os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Um desafio enorme para alguém sem dinheiro, sem contatos e sem garantias. Mas Hill aceitou sem hesitar. Naquele instante, ele estabeleceu um único propósito: desvendar o segredo do sucesso e compartilhá-lo com o mundo. E foi exatamente essa decisão que moldou toda a sua jornada. Se ele tivesse duvidado, se tivesse adiado, se tivesse deixado o medo falar mais alto, talvez nunca tivéssemos tido o livro Pense e Enriqueça, que continua a mudar vidas em todo o mundo até hoje. É curioso como a clareza de um único propósito pode redefinir o destino de uma pessoa. E é precisamente aí que muitos falham. Não por falta de talento, sorte ou oportunidade, mas porque vivem sem direção. Correm o tempo todo, mas não sabem para onde estão indo.
Hill acreditava que o fracasso raramente é resultado da falta de habilidade. É o resultado da falta de um objetivo claro. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E o perigo é que qualquer coisa quase sempre te afasta do que realmente importa. Talvez você diga, mas eu não tenho tempo para isso. E é aí que está o erro. Determinar um propósito diário não leva nenhum minuto. É o minuto mais importante do seu dia. Antes de sair da cama, pergunte-se: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, me aproximará da pessoa que quero ser? A resposta pode ser simples: terminar um projeto, pedir desculpas, fazer um telefonema, estudar um novo tópico, organizar um espaço na sua casa. O tamanho da meta não importa. O que importa é que seja clara, específica e alcançável. Porque quando você escolhe algo concreto, sua mente se alinha. É como se ela dissesse: entendido, é para lá que vamos. E tudo começa a se encaixar. Sua energia se direciona, suas ações ganham significado e até suas emoções se estabilizam. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o autor do seu próprio roteiro. Agora pense: quantos dias da sua vida foram vividos sem essa intenção? Quantas manhãs começaram com ansiedade, preocupação e pressa e terminaram com uma sensação de vazio? E se o amanhã fosse diferente? E se antes de tocar no seu celular você respirasse fundo e escolhesse um foco? Faça este teste. Escreva sua meta diária em um pedaço de papel ou no bloco de notas do seu celular e à noite veja se a alcançou. Faça isso por 7 dias consecutivos. 7 dias. É apenas o começo, mas você sentirá a diferença. Você notará que dorme melhor, que seu dia tem mais direção, que pequenas vitórias começam a se somar. E você entenderá uma das verdades mais profundas que Napoleon Hill nos ensinou. Não são as grandes decisões que transformam uma vida, mas as pequenas decisões repetidas com propósito todos os dias. Porque nenhuma conquista nasce do acaso, mas da disciplina de escolher e honrar o que realmente importa. Quantas vezes você acordou e antes mesmo de seus pés tocarem o chão, sua mente já estava inundada de preocupações, contas, pressões e tarefas pendentes. É como se o dia nem tivesse começado e você já está cansado. Esse é o padrão em que a maioria das pessoas vive. Elas começam amanhã carregando os fardos de ontem, antecipando os problemas de amanhã e esquecendo de olhar para o que está bem à sua frente, o agora. E é precisamente nesse ponto que Napoleon Hill encontrou uma das forças mais poderosas para transformar qualquer vida: a gratidão. Durante a Grande Depressão, Hill viu o império que estava construindo desmoronar. Perdeu sua casa, renda e estabilidade. Sua família enfrentou grandes dificuldades e muitos ao seu redor lhe diziam para desistir. Era o tipo de situação em que a maioria sucumbiria ao desespero. Mas Hill fez o oposto. Ele decidiu que todos os dias, antes de se levantar, agradeceria por 3 coisas: por estar vivo, por ainda ter uma mente capaz de pensar e por ainda possuir ideias dentro dela. 3 razões simples, mas suficientes para reacender a esperança. E foi a partir desse estado de espírito que nasceu uma das obras mais influentes de todos os tempos: Pense e Enriqueça. E é precisamente aí que o segredo reside. A maioria das pessoas passa o tempo reclamando do que não tem, das oportunidades que não surgiram e das injustiças que sofreram. E ao fazer isso, acabam alimentando uma espiral de negatividade que se auto-perpetua. Hill disse: aquilo em que você foca se expande. Quando você foca na escassez, ela cresce. Quando você foca na abundância, ela se multiplica. A gratidão não é sobre ignorar problemas ou fingir que está tudo bem. É sobre reconhecer que, apesar dos desafios, ainda existem razões reais para continuar. Pense em quantas coisas você tem hoje que muitas pessoas dariam qualquer coisa para possuir. Saúde, liberdade de escolha, alguém que se importa com você, o simples fato de estar respirando agora. Quando você começa o dia com esse tipo de consciência, algo muda. Você se torna mais leve, mais receptivo, mais preparado para lidar com o que vier.
Hill entendeu isso em uma época em que a neurociência sequer existia. Ele observou que os grandes líderes e empreendedores que entrevistou compartilhavam um traço comum. Todos cultivavam uma atitude mental positiva, mesmo em tempos sombrios. Eles sabiam que o sucesso não surge de circunstâncias externas, mas de uma disposição interna para ver valor em cada situação. E, no fundo, a gratidão é exatamente isso. Uma escolha consciente de onde colocar sua atenção. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação difícil. Uma delas foca no problema, na dor e na perda. A outra foca na lição, na força e na possibilidade de um novo começo. Ambas enfrentam o mesmo desafio, mas a segunda tem uma chance muito maior de crescer. Porque a gratidão não muda o que aconteceu. Ela muda como você interpreta o que aconteceu, e isso muda tudo. Agora imagine se você aplicasse isso na sua vida, de forma simples e prática. Ao acordar, antes de tocar no seu celular, feche os olhos por alguns segundos e pense em 3 coisas pelas quais você é verdadeiramente grato. Pode ser algo pequeno. O cheiro do café, o abraço de alguém, um novo dia para tentar de novo. Faça isso todos os dias por uma semana. Apenas 7 dias. Você notará algo curioso. Seu humor muda, sua energia melhora e até seus problemas parecem menos pesados. A gratidão é uma espécie de antídoto emocional. Ela não apaga os desafios, mas impede que eles te dominem. Ela ensina seu cérebro a buscar o equilíbrio em meio ao caos. E, de certa forma, ela cria uma lente através da qual você começa a ver oportunidades que antes passavam despercebidas. Quantas vezes você já conheceu alguém que, mesmo em meio a dificuldades, mantinha um sorriso gentil e uma tranquilidade admirável? Essas pessoas não são ingênuas, são conscientes. Elas captaram, talvez inconscientemente, o princípio que Napoleon Hill defendia: o poder de escolher seu foco. E quando você escolhe o foco certo, a vida começa a responder. Praticar a gratidão abre espaço para mais. É como se o universo estivesse dizendo: você apreciou o pouco que tinha, então agora está pronto para mais. E isso não é sobre misticismo, é sobre comportamento. Pessoas gratas agem com mais calma, tomam decisões mais assertivas e têm um impulso maior para perseguir seus objetivos, justamente porque não desperdiçam energia lamentando ou reclamando. Uma batalha silenciosa se trava dentro de cada pessoa todos os dias, e a maioria nem percebe que está lutando. É a guerra entre os pensamentos que você nutre e aqueles que tenta ignorar. A verdade é que seu maior inimigo raramente é externo. Ele reside dentro da sua própria mente. E o que Napoleon Hill descobriu é que se você não dominar esse adversário interno, ele sabotará cada tentativa que você fizer em direção à vitória. Quantas vezes você já disse a si mesmo: não consigo, isso não é para mim, ou não mereço isso? Frases aparentemente inocentes, mas que agem como comandos diretos ao seu subconsciente. Hill afirmou com veemência: a mente humana é como um jardim. Se você não plantar nada nele, as ervas daninhas crescerão por conta própria. Em outras palavras, se você não direcionar seus pensamentos, eles se voltarão contra você. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas permitem que suas mentes operem no piloto automático, repetindo velhas crenças, medos e limitações que foram plantadas ali anos atrás, às vezes por outros. A neurociência moderna confirma o que Hill já sabia no início do século passado. O cérebro não distingue entre realidade e imaginação. Ele reage ao que você pensa como se fosse real. Estudos da Cleveland Clinic mostraram que padrões de pensamento repetitivos impactam diretamente a química cerebral, influenciando tudo, desde o humor até o desempenho físico. Isso significa que cada vez que você repete uma frase negativa sobre si mesmo, está treinando o seu cérebro para acreditar nela. O resultado é um ciclo de autossabotagem. Hill experimentou isso intensamente. Ele enfrentou a fome, a rejeição e a descrença das pessoas ao seu redor. Houve um tempo em que perdeu tudo: seu emprego, seu dinheiro, até o apoio da família.
Mas todos os dias repetia a si mesmo: nasci para grandes coisas, aprenderei com cada fracasso e serei melhor do que ontem. Essa repetição, dita com convicção, remodelou a própria estrutura de sua mente, transformando-o, por fim, em um dos autores mais influentes do mundo. Não foi sorte, foi programação mental. O que muitos chamam de fé ou otimismo é, na realidade, o resultado de treinar consistentemente a mente para focar no que constrói, em vez de no que destrói. Hill explicou que o pensamento possui poder criativo e que a mente subconsciente opera como um servo obediente. Se você a alimenta com medo, ela criará situações que confirmam esse medo. Mas se você a alimenta com confiança, ela o guiará para experiências que reforçam essa confiança. Agora, considere o outro lado da moeda. Quantas pessoas passam a vida inteira dizendo: sou azarado, nada dá certo para mim, ou nunca vou sair dessa situação? Essas palavras, frequentemente proferidas, tornam-se profecias autorrealizáveis. E quando o fracasso chega, dizem: viu, eu sabia. Elas não percebem que não estavam prevendo o futuro, estavam criando-o. Hill ensinava que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o inverso também é verdadeiro. Tudo o que a mente teme e acredita, ela também pode manifestar. Talvez você esteja se perguntando se é possível controlar seus pensamentos o tempo todo. Claro que não. Pensamentos negativos sempre surgirão. O segredo não é evitá-los, mas sim não alimentá-los. Eles são como visitantes indesejados. Batem à porta, mas só entram se você permitir. E uma vez lá dentro, eles criam bagunça, ocupam espaço e drenam sua energia. A diferença entre aqueles que avançam e aqueles que estagnam está em como reagem a esses visitantes. Uma pessoa consciente os observa, reconhece sua presença, mas não se identifica com eles. Ela substitui o pensamento destrutivo por um que constrói. Hill chamava isso de autodisciplina mental, a capacidade de escolher seus pensamentos com o mesmo cuidado com que escolhe suas palavras. E como qualquer habilidade, ela se desenvolve com a prática. Você pode começar agora. Toda vez que sua mente disser "não consigo", adicione uma única palavra: ainda. Não consigo ainda. Essa pequena mudança altera completamente como o cérebro interpreta a mensagem. O "não consigo" fecha a porta. O "ainda" mantém a esperança viva. E a ciência explica o porquê. Quando você muda seu diálogo interno, você ativa regiões do cérebro ligadas à motivação e à resolução de problemas. Em vez de sentir a derrota, o cérebro entende que há um desafio a ser superado e começa a procurar soluções. É por isso que pequenas mudanças no diálogo interno produzem grandes mudanças no comportamento. Hill relatou que, durante seus momentos de maior dúvida, escrevia afirmações positivas e as lia em voz alta todos os dias. Ele dizia que precisava gritar mais alto do que os pensamentos negativos. Essa prática, que pode parecer simples, tem uma base científica. Pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram que verbalizar afirmações positivas ativa áreas cerebrais associadas à autopercepção e à confiança, reprogramando gradualmente como um indivíduo se percebe. Mas é importante entender que controlar sua mente não é sobre pensar positivamente o tempo todo. É sobre pensar com propósito. É sobre escolher pensamentos que o fortalecem, mesmo quando tudo parece dar errado. É sobre olhar para um problema e dizer: ainda não encontrei a solução, mas vou encontrar. É sobre substituir a culpa pelo aprendizado e o medo pela ação. Hill observou que os indivíduos mais bem-sucedidos de sua era, homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, compartilhavam um hábito comum. Eles se cercavam de mentes que os desafiavam. Eles se reuniam com pessoas que pensavam grande, que discutiam ideias, não outras pessoas. Não foi por acaso que esses homens, apesar de suas origens humildes, acabaram moldando o curso da história. Eles entenderam que o ambiente é mais poderoso do que a força de vontade, que a ambição não é suficiente se você vive em um ambiente que esmaga os sonhos. Quando ainda era jovem,
Hill cresceu cercado por pessoas simples em uma parte rural dos Estados Unidos, onde poucos acreditavam no progresso. Mas ele fez uma escolha. Decidiu procurar mentores, livros e mentes maiores que a sua. Quando não podia estar fisicamente perto desses indivíduos, ele os estudava. Ele lia suas biografias, assimilava suas ideias e absorvia seus pensamentos. Com o tempo, ele percebeu que havia criado um círculo de influência mental. Mesmo sem estar fisicamente presente, ele se cercou intelectualmente de indivíduos inspiradores. E esse foi o ponto de virada. Hoje, com a tecnologia e a internet, você tem algo ainda mais poderoso em suas mãos. Você pode acessar em meros segundos as ideias de líderes, pensadores, empreendedores e pessoas que alcançaram o que você almeja. No entanto, ironicamente, muitos escolhem gastar esse tempo consumindo conteúdo vazio, engajando-se em discussões sem sentido e seguindo indivíduos que não acrescentam nada além de distração. O resultado é previsível. A mente se acostuma ao barulho e perde seu senso de direção. Seu ambiente não é apenas físico, é mental também. E se você não escolher conscientemente quem e o que ocupa sua mente, outra pessoa fará essa escolha por você. As redes sociais oferecem o principal exemplo disso. Cada vídeo, cada postagem, cada comentário que você consome é um tijolo na construção da sua mentalidade. Você pode estar se fortalecendo ou se enfraquecendo sem nem perceber. A questão é, o que você está permitindo entrar? Hill entendeu isso e foi categórico ao afirmar que o sucesso nunca é um ato isolado. É o produto da soma de mentes alinhadas. É por isso que ele criou o conceito de Mastermind, uma aliança mental entre indivíduos que compartilham um propósito maior. Ele ensinava que quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, uma nova mente é criada, mais forte do que a soma de suas partes. Foi assim que Edison e Ford prosperaram juntos, trocando ideias e desafios, cada um impulsionando o outro. Mas quando a harmonia está ausente, o efeito é inverso. Hill alertava que ambientes tóxicos drenam a energia criativa e matam lentamente a ambição, até que você se torne uma sombra do seu eu potencial. Isso foi o que aconteceu com tantas figuras públicas que, cercadas pelas pessoas erradas, viram seus caminhos desmoronar. Um exemplo notável é o de Michael Jackson. Apesar de seu talento incomparável, ele se viu cercado por bajuladores que diziam sim para tudo e exploravam sua vulnerabilidade. Aos poucos, ele começou a perder o senso de realidade, o equilíbrio emocional e o discernimento na tomada de decisões. Seu ambiente o isolou, e esse isolamento teve um custo elevado. É impossível florescer em solo infértil, e muitas vezes o solo infértil não é o mundo em si. São as pessoas ao seu redor. Se você quer crescer, precisa se perguntar: as pessoas ao seu lado agora estão o impulsionando ou o segurando? Quando você fala sobre seus sonhos, aqueles que ouvem acreditam em você ou zombam? Porque quer você goste ou não, você se tornará como essas pessoas. Se você se associa a reclamões, em breve você também estará reclamando. Se você passa tempo com aprendizes, em breve também estará aprendendo. Então, comece pequeno. Experimente um exercício simples. Liste as 5 pessoas com quem você passa mais tempo, seja presencialmente ou virtualmente, e pergunte a si mesmo: esses indivíduos o inspiram ou o esgotam? Eles o impulsionam para frente ou o paralisam? Eles te desafiam a crescer ou te mantêm confortavelmente na mediocridade? Seja honesto, Eichu. As respostas a essas perguntas revelarão o seu futuro. Se você se encontra cercado, por mentes pequenas, lembre-se do que Hill fez. Procure mentores, mesmo que à distância. Leia livros, assista a entrevistas, ouça aqueles que alcançaram resultados. Transforme sua rotina em um ambiente de aprendizado. Em última análise, você não precisa nascer em um lugar extraordinário para se tornar uma pessoa extraordinária. Basta decidir não permanecer cercado pelo que te limita. Seu ambiente é um espelho do seu destino. Escolha com sabedoria o reflexo que deseja ver. Perceba você ou não,
Cada pessoa com quem você passa tempo está te impulsionando em direção ao seu propósito ou te desviando dele. E a verdade é que o preço de se associar com aqueles que te limitam é sempre mais alto do que o custo de caminhar sozinho, por um tempo. Decida assumir o controle da sua mente, da sua rotina e do ambiente ao seu redor, porque, na verdade, cada pequeno hábito, cada pensamento que você cultiva e cada pessoa com quem você passa tempo está, de alguma forma, moldando o seu destino. Napoleon Hill nos mostrou que o sucesso não nasce de um momento de sorte, mas de uma série de decisões conscientes tomadas todos os dias. A decisão de pensar diferente, de agir com propósito e de se cercar do que te impulsiona para frente em vez do que te limita. Se há um ponto essencial em tudo o que você ouviu hoje é este: você tem o poder de escolher a direção da sua vida. E isso começa com as ações mais simples: acordar com gratidão, definir um objetivo claro, proteger seus pensamentos e selecionar o ambiente que nutre o seu crescimento. São escolhas pequenas, mas são os alicerces do futuro. Agora, se este conteúdo ressoou com você, saiba que a jornada não termina aqui. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela vai te ajudar a subir mais um degrau nesta escada de evolução pessoal, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Obrigado por me acompanhar até aqui, e aguardo você no próximo vídeo.